Pessoal, nós vamos aprender aqui 4 estruturas de dados em Python que são importantes para a carreira de você, programador, seu dev. Depois da vinheta. Então vamos para a aula aqui. Quais serão as 4 estruturas de dados que nós vamos aprender aqui nessa aula? A primeira delas será as nossas famosas listas, tá certo? Deixa eu colocá-la em evidência aqui. Depois nós vamos partir para as tuplas. Não menos importante e bem utilizada, os nossos dicionários, ok? E para finalizar, os conjuntos. Então são 4 estruturas de dados que são muito utilizadas aí na área de programação e eu vou pedir para vocês aí prestarem atenção, fazer aqui comigo, né? E ficar bem atentos aí como é que a gente utiliza essas 4 estruturas aí de dados. A primeira delas, pessoal, vai ser as nossas famosas listas, que 90% aí dos programadores adoram utilizá-las em determinados contextos, tá? As listas são coleções aí ordenadas de itens que podem ser modificadas, ou seja, elas são mutáveis, tá? O que quer dizer isso? Que uma vez que eu carreguei essa lista de dados, eu consigo aí alterar esses dados após a sua criação. Outra coisa interessante é que essas listas são ordenadas, eu consigo ordená-las aí para facilitar aí a pesquisa e outros aspectos que meu programa que eu estiver utilizando lista vai resolver. Eu consigo indexá-la. O que é isso? A gente consegue acessar os elementos da lista, né, por meio de índice, começando do zero. Nós vamos ver mais para frente como é que isso funciona. E ela aceita diversos tipos de dados. Eu posso armazenar uma string, né, uma palavra Sauer, um número inteiro, um número real, um valor verdadeiro ou falso, né, um booleano, e por aí vai. Então vamos dar alguns exemplos aqui. O primeiro exemplo, nós vamos criar uma lista, tá certo? Criar uma lista. Não se preocupe que o código ele vai estar aí na descrição do vídeo para depois vocês treinarem e fazerem as práticas que são necessárias. Então vou criar uma variável aqui chamada de minha lista e essa variável vai receber uma estrutura de dados do tipo lista. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é abrir aqui meu colchete, tá? Porque as listas elas são representadas por colchete. Se eu fizer isso aqui, eu já estou inicializando essa minha lista aqui e falando para o Python que é uma variável do tipo lista, que vai ter um conjunto de dados dentro dela. Eu posso fazer isso ou já posso inicializar essa variável do tipo lista com valores. Eu vou colocar o valor 1, valor 2, valor 3... Palavra aqui, professor Sauer, a string professor Sauer, e a minha altura, 1.85. Olha que legal. Então percebam vocês que eu criei a minha lista aqui, chamada minha lista, tá? E já coloquei dentro dela alguns dados, e esses dados aqui são heterogêneos. Esse dado aqui é do tipo float, né? Esse dado aqui é do tipo string, e esses outros dados aqui é do tipo inteiro. Super legal, né? Bom, vamos continuar aqui. O que acontece? Eu quero acessar o elemento prof. Sauer aí da minha lista. Como é que eu faço? Eu faço o seguinte, ó, super fácil. Eu chamo a minha lista aqui e passo para ela qual que é a posição do elemento que eu quero acessar. Por exemplo, eu quero acessar o elemento 3, tá? Os elementos em Python, aqui, cada elemento aqui, ele tem um número, e esse número, né, é chamado de índice. Esse número ele começa com o valor 0. Então aqui é o valor 0, valor 1, valor 2, valor 3. Então quando eu chamo aqui minha lista na posição 3, eu estou me referenciando a esse valor aqui. Super legal, não é isso? Então vamos ver se vai dar certo? Então eu vou usar o comando print aqui. Vou printar aqui a lista aqui na posição 3. Vamos ver o que vai nos trazer? Olha, ele trouxe aqui professor Sauer. Não é isso? Vamos colocar aqui, ó, na posição 4 e vamos rodar novamente. Ele já trouxe aqui o elemento que se encontra aí lá na posição 4.
que é aqui, ó, o 1,85. É isso? Eu selecionei a posição 4 aqui, ele me trouxe aqui o valor que está aqui na minha lista, na posição 4. Bom, vamos lá. Lembra que aqui, nessas características da lista, eu consigo aí modificar um determinado elemento? Então vamos colocar aqui, ó, modificar elemento da lista. Beleza. Então eu vou falar o seguinte, que a minha lista na posição 3, que é onde está o professor Sauer, eu vou trocar aqui apenas por professor Alexandre Sauer. Na verdade, eu vou colocar meu nome completo aqui, Alexandre Sauer. E deixa eu dar o print aqui, vou copiar aqui e vou colar aqui e vou dar o print aqui na posição 3 aqui. Esse aqui eu vou deixar para lá. Vamos ver o que vai acontecer? Olha para você ver. A lista original aqui, eu inicializei essa posição como professor Sauer, só que aqui eu já atribuí outro valor, né, para essa posição, né? E ele já trouxe aqui para mim qual que é o outro valor. Super legal, não é isso? Bom, de lista, né, nós estamos dando apenas uma visão geral aí das estruturas de dados. Então, na lista a gente já sabe que elas são mutáveis, elas podem ser alteradas aí em tempo de execução, né? A gente cria a lista e no momento aí que seja necessário no seu programa, você pode alterá-lo. Elas permitem ser ordenadas, indexadas, né? A gente consegue acessar os elementos através dos índices, né? E ela armazena em diversos tipos de dados. Bom, da lista tá ok, tá certo? Deixa eu limpar aqui a saída. Agora nós vamos aqui para as famosas tuplas, né? O que são as nossas tuplas, pessoal? As tuplas também são estruturas de dados, elas são bastante semelhantes aí às listas, só que ela tem uma característica bem interessante e que você tem que prestar atenção. Elas são aí imutáveis. O que quer dizer ser imutável? Uma vez que você criou sua tupla com os seus elementos, esses elementos eles não podem ser alterados, adicionados ou removidos, tá? Então, a principal característica e a principal diferença é a questão relacionada à mutabilidade, tá? Ou seja, as tuplas são imutáveis. A gente não consegue modificá-las após a sua criação. Só que ela também mantém aí, né, a ordem dos elementos conforme são adicionados. Eu não consigo ordenar as minhas tuplas, tá? Eu consigo aí o acesso também das tuplas através dos índices. Eu informo a posição aí de um determinado elemento na minha tupla, eu consigo acessá-lo. E qual que é a utilidade das tuplas, né? É útil aí para armazenar dados que não devem ser alterados, tá certo? Vamos criar uma tupla aqui? Beleza, vou criar uma variável chamada de minha tupla. Minha tupla. Eu crio uma tupla através de abrindo e fechando parênteses, tá? E na minha tupla aqui eu já vou colocar aqui os valores que eu desejo adicioná-lo. Valor 1, valor 2, valor 3 e a palavra aí Python. Então, assim como na lista, eu posso aí imprimir toda a minha tupla. Deixa eu imprimir aqui, ou seja, ele me trouxe aqui todos os elementos aqui da minha tupla. E eu consigo também informar a posição que eu desejo acessar, né? Eu quero imprimir só a posição 0. A posição 0 vai ser aqui o número 1 aqui, tá certo? Vamos ver se vai trazer apenas o valor 1. Olha que legal. Trouxe aqui apenas o valor 1. Vamos tentar alterar o valor 1 aqui, ó. Eu vou falar que a minha tupla aqui na posição 0 vai receber o valor 10, vezes do 1. Vamos rodar. Vou tirar esse print aqui. Vamos rodar para vocês verem como é que vai ficar. Olha aqui, deu erro, né? E qual que é o tipo de erro? A tupla, né? Esse objeto não suporta aí, né, alteração de elementos. Muito legal, né? Então fica essa dica aí. As tuplas elas não conseguem, a gente não consegue modificá-las após a sua criação. Professor, se eu colocar uma tupla aqui vazia e depois começar a fazer o uso dela, não vou conseguir fazer isso, tá certo?
Vamos agora para o famoso dicionário. O dicionário é bem interessante, é bem legal, porque o dicionário são estruturas de dados que são chamadas de coleções de pares, chave, valor. Até coloquei aqui no nosso código aqui, ó, tá vendo? Eles são mutáveis, que quer dizer, a gente consegue aí fazer a alteração dos dados dessa estrutura, né? E não manter uma ordem específica dos elementos. Eles não são ordenados, tá certo? Então, eles trabalham principalmente aí o que a gente chama de chave única, tá? E a gente consegue fazer o acesso aí dos valores através das chaves. Mas o que são essas chaves únicas? Calma lá que eu já vou te mostrar aqui agora. Vou criar uma variável chamada meu dicionário, meu dict, e vou criar um dicionário aqui. Como é que eu crio um dicionário? Abrindo e fechando chaves. Se eu fizer isso, eu já estou criando um dicionário chamado meu dict aqui no nosso Python. Só que já vou inicializá-lo aqui, tá? Então, eu vou criar uma chave e colocar um valor para essa chave. Vou criar uma outra chave e vou definir o valor para essa outra chave. E por aí vai. Vamos fazer o seguinte. Eu vou criar uma chave aqui chamada de nome. E o nome desse carinha aqui vai ser Sauer. Beleza? Então, criei aqui a chave nome. E estou criando, falando que a chave nome vai ter o valor aqui, Sauer aqui. Beleza? Vou criar uma outra chave aqui, chamada de nascimento. E vou falar que o Sauer nasceu em 1977. Vou criar uma outra chave aqui chamada de sexo. Vou falar que o Sauer é do sexo masculino. Ok? Então, olha que legal. Então, esse meu dicionário chamado aqui, meu dict, quantas chaves ele possui? Ele possui a chave nome, possui a chave nascimento e possui a chave sexo. Né? O nome eu já tenho o valor Sauer, o nascimento eu tenho o valor 1977 e o sexo eu tenho o valor masculino. Ah, eu consigo criar outras chaves depois? Consegue. Super tranquilo. O dicionário é bem flexível com relação a isso. Agora, vamos lá. Vou imprimir aqui todo o meu dicionário. Print, meu dict. Vou mudar a rodar ele aqui. Beleza, ó. Ele trouxe aqui para mim todo o meu dicionário. Ah, professor, eu quero apenas imprimir o Sauer. Como é que eu faço? Eu vou imprimir aqui meu dict. Na posição aqui, qual? Nome. Super simples. Uma vez que eu fiz isso, eu trouxe aqui apenas o valor da chave nome aqui, que é Sauer. Legal demais, né? Então eu posso ir referenciando aqui as minhas chaves e fazendo os trabalhos que eu desejo aí fazer. Eu quero mudar aqui o nome Sauer para Alexandre Sauer. Então é só fazer isso aqui, ó. Alexandre Sauer. Super simples. Vou mandar imprimir aqui meu dict novamente. Imprimir ele completo. Vocês vão ver que a parte aí do nome já está alterada aí. Então eu consigo alterar elementos aí. Pessoal, todas essas estruturas de dados, eu estou dando apenas uma palhinha, né, uma introdução aí, como é que elas funcionam, mas ela tem os famosos métodos, né, que a gente consegue utilizá-los para ordenar, para a gente classificar, fazer outras operações. Vamos lá para o conjunto? O conjunto também é outra estrutura de dados bem interessante, né? Que são coleções, aí, são estruturas de dados que são não ordenadas, né? De itens também únicos. São mutáveis, mas os itens dentro de conjunto devem ser imutáveis. Beleza. Bom, então o conjunto, geralmente, ele é mutável. Eu consigo alterar um conjunto, mas o elemento desse conjunto, ele não é mutável, tá? Ele também não mantém as ordens dos elementos. Os elementos não têm ordem dentro do conjunto, tá? E eles também não permitem, dentro do conjunto, elementos duplicados. E suporta aí a diferença das outras estruturas de dados, né, operações matemáticas de teoria de conjuntos, né? Como que? Como a união, interseção e diferença. Beleza. Vou criar aqui uma variável chamada de meu conjunto. Como é que eu inicio um conjunto? Também abrindo e fechando as famosas
chaves, tá? Então, vou colocar aqui o valor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá certo? E vou mandar imprimir aqui a print meu conjunto. Uma vez que eu imprimi aqui, ele me mostrou aqui todos os elementos desse conjunto. Agora eu vou colocar dois elementos aqui iguais. Vamos ver o que vai acontecer. Olha que legal. Ele me trouxe apenas um elemento. Ele não deu erro, mas ele excluiu o último elemento aqui do conjunto. Lembra que os elementos do conjunto eles não podem ser repetidos, eles não podem estar aí duplicados, não é isso? Então, beleza. Vamos lá. Eu vou utilizar aqui, só para a critério de prática, o meu conjunto eu vou utilizar um método chamado de ADD. O método ADD ele apenas vai colocar um elemento novo aí no meu conjunto. Eu vou colocar o elemento 7. E vou imprimir aqui o conjunto, só que eu vou imprimir após eu adicionar o elemento 7 aqui. Então, quando eu coloco aqui o ponto ADD, eu estou falando que estou adicionando aqui o elemento 7 no meu conjunto aqui. Vamos ver como é que vai ficar? Olha aqui. Então, ele já colocou o último elemento aqui. Ah, professor, se eu colocar o elemento 0, ele vai vir ordenado? Então, estou adicionando aqui o elemento 0. Vamos ver o que vai acontecer. Olha aqui, ele não veio ordenado. Tá certo? Eu posso criar outros conjuntos aí, fazer as operações matemáticas de união, interseção, né, diferença? Pode, e para isso que a estrutura de dados conjuntos serve, tá? Só que isso é para uma próxima aula. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, né? Curtem aí o vídeo, por gentileza, deixe aí o comentário se você gostou e inscreva-se aí no nosso canal se você não é ainda inscrito. Um grande abraço, até mais. Tchau, tchau.